louvar a Deus e cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, família CCNV, porque grande é o Senhor e sua graça é maior que a vida, assim diz sua palavra. Amados, sem demora, vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Quero só trazer aqui uma palavra de agradecimento aos queridos que estiveram conosco na aula de hermenêutica. Fizemos 2 sábados aqui, foram aulas muito boas e eu tenho só agradecer a Deus pela vida de vocês e dizer que vocês são privilegiados, porque estudar a Bíblia é muito bom. Se você está com a sua Bíblia na mão, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9, eu estou com a Bíblia na versão Marcos. Eu falei o quê? Eu estou pensando, já estou no tópico 3 da pregação aqui na minha cabeça. Eu estou com a Bíblia na versão atualizada, Almeida atualizada. Glória a Deus. Se você já achou a palavra em Marcos capítulo 9, versículo 14, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor. Vamos lê-la em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 14 até o 29. A palavra do Senhor nos diz assim: quando se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra foi lida e desde agora, nesta hora, nós queremos verdadeiramente ser abençoados por ti. Nos ensine, Senhor, a falar todas as coisas. Nos ensine a compreender o que está na entrelinha desta palavra. Nos ensine, Senhor, nos capacite a verdadeiramente estarmos com o nosso coração aberto, com o nosso coração limpo, com o nosso coração receptivo para aquilo
que estará sendo falado nesta noite. Me capacite, Senhor Deus, a verdadeiramente a pregar a palavra desta noite, pois eu dependo da tua mão para fazê-lo. E é no nome do Senhor Jesus que eu te peço, e desde já te agradeço. Amém. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Há um tempo atrás, um pastor amigo meu me deu uma seguinte ideia. Zé Roberto, você que prega muito, seria interessante você ter no seu computador uma pasta exclusivamente para pregações. E foi o que eu fiz. E dentre dessa pasta de pregação, eu verdadeiramente tenho dado assim uma ajuda a algumas pessoas em relação a isso. Amados, o tema dessa palavra dessa noite é: o que acontece quando Jesus chega? A coisa de alguns meses atrás, estávamos pregando aqui em cima e dissemos que eu só consigo falar aquilo que eu já passei. Eu oro ao Senhor e peço: Senhor, me dê condições de pregar só aquilo que eu passo, aquilo que eu já passei, porque eu quero falar com conhecimento de causa. Quando Jesus chega em algum lugar, ou em nossa vida, amados, alguma coisa nova tem que acontecer. Isso é ponto pacífico. Quando Jesus chega em nossa vida, nada pode ficar como antes era. Todos nós temos um testemunho para contar de como estávamos antes de acontecer e o que Jesus fez em nossas vidas e o que aconteceu depois da nossa conversão. Antes, como diz a própria palavra, éramos por natureza filhos da ira, como está registrado em Efésios 3, éramos por natureza filhos da ira, preparados para a perdição. Não tínhamos esperança, não tínhamos Deus. Buscávamos a servir a esse Deus de maneira uniforme, de maneira concisa. Como até agora eu tenho andado pela rua e tenho visto a comunidade católica andando pela Jornada Mundial da Juventude, esses jovens que a gente vê no brilho deles o afã de buscar alguma coisa, mas o que eles realmente buscam e não sabem é o Senhor Jesus. Agora eu estava vindo para cá e entrou uma turma no ônibus que eu estava, e eles não eram cariocas, estavam indo para Bom Sucesso e não sabiam onde estava, perguntando à cobradora, e um deles disse para a pregadora: eu vi o Papa. E eu me perguntei, como seria bom se ele visse Jesus? Como seria bom se ele verdadeiramente enxergasse Cristo e vivesse e andasse e caminhasse pelos seus passos? Amados, o que acontece quando Jesus chega é que a nossa vida, ela toma uma proporção diferenciada. Isso tem que acontecer. Quando Jesus chega, tudo o que antes era tem que mudar. Existe um corinho que eu aprendi na Igreja Batista, na escola, na EBF da Igreja Batista, e dizendo assim: tudo aqui mudou quando eu criei no Senhor, nova vida começou. Coisas que eu amava, renunciei. Amo agora o que antes desprezei. Tudo aqui mudou quando eu criei no Senhor, nova vida começou. Tem que começar nova vida, tem que haver mudança, tem que haver direção, tem que haver condições diferentes para se viver. A Bíblia, ela nos conta algumas coisas, alguns eventos do que mudou quando Jesus chega. Quero fazer uma pergunta a você. O que aconteceu quando você
quando Jesus entrou na sua vida. O que aconteceu quando Jesus entrou na minha vida foi que tudo aquilo que eu buscava foi preenchido. Eu era um jovem pequeno e eu buscava viver. E foi em Cristo que eu encontrei a vida. Foi em Cristo que eu encontrei a salvação. Quando Jesus chega em nossas vidas, Ele muda, Ele faz uma limpeza, Ele varre a casa, Ele passa o aspirador de pó em nossa vida. Aquilo que precisa ser mudado, Ele muda. O que precisa ser quebrado, Ele quebra. E como oleiro, Ele bota água na massa. E a água fala do Espírito Santo de Deus. E essa massa novamente é trabalhada. E mais uma vez Ele molda. Mais uma vez Ele faz. Mais uma vez Ele capacita. Assim é a obra de Jesus em nossas vidas. Hoje eu vou caminhar um pouquinho com você na Bíblia. Espero que você goste. Nos versículos 17 a 19, nós vemos no primeiro tópico que aonde Jesus chega, acaba a confusão. Aquele lugar onde Jesus estava, amados, estava acontecendo uma grande confusão quando Jesus chegou. Nós vemos que aproximaram-se dos discípulos numerosa multidão e ao redor dele os escribas que discutiam com eles. Estava acontecendo uma confusão naquele lugar, mas depois da chegada de Jesus, tudo foi transformado. Isto é, a confusão acabou. Por quê? Porque Jesus colocou tudo a termo. É interessante entender que quando chegou naquele turbilhão de confusão, um pai desesperado chega para Jesus e diz: meu filho está possesso de um espírito que muitas das vezes joga no chão. O livro de Lucas diz que ele muitas das vezes espumava ao cair no chão. Isto é, talvez ele pudesse sofrer de epilepsia. Um espírito mudo. O espírito que, quando jogava aquele jovem no chão, fazia com que ele se machucasse. E o espanto daquele pai foi que, ao chegar para Jesus dizendo, seus discípulos não puderam expulsá-lo. Jesus olhou para toda aquela multidão, o povo, os escribas, os discípulos, toda aquela geração. Ele disse: ó geração incrédula e corrupta, até quando? Ou até quando de Deus em nossas vidas, amados? É para nos fazer ver que se Ele está no barco, tudo vai bem. Se Jesus está na situação, acaba toda a confusão. Eu quero ver com você pelo menos 2 versículos em que Jesus acaba com a confusão. O primeiro está em Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. É a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com eles os seus discípulos e a numerosa multidão. Sempre onde Jesus estava, havia numerosa multidão. Como se aproximassem à porta da cidade, ele que saía ao enterro do único filho da viúva, e grande multidão, a cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Aonde Jesus estava, acontecia alguma coisa.
Aquela viúva havia perdido. Olha, a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela sempre traz um quê e um porquê daquela situação histórica. Havia uma viúva onde seu único filho estava morto. Uma mulher viúva em Israel, sem filhos, ela era considerada uma mulher maldita ou infortunada. Quem aqui está vendo o episódio José numa rede de TV brasileira, está vendo que a história de José está sendo contada de maneira clara. E a sogra de Jacó não, Simeão, esqueci o nome do filho de Jacó. Não é Simeão, vou lembrar. Judá, exatamente. A sogra de Judá Tamar não querendo ficar sem filhos e viúva, a Bíblia conta que ela se disfarça de prostituta para ser possuída pelo próprio sogro. E havia uma viúva em Israel em que o seu único filho estava morto. Jesus se compadeceu daquela situação. Parou o enterro. Imaginem a situação. O enterro nunca é feliz. Sempre há pesar, sempre há dor da perda. Jesus, ao se compadecer daquela situação tremenda, mandou parar aquele sepultamento, aquela ida até o cemitério, e disse para a mãe daquele menino: não chores. Imagine o que se passou na cabeça daquela mulher. Não chores. E Jesus, em poucas palavras, mandou aquele defunto se levantar. E o defunto se levantou. Imagine o rebuliço que não aconteceu naquele lugar. Vamos ver outro texto? Um texto muito interessante, Marcos 10. Marcos 10, verso 46. A cura do cego de Jericó, Bartimeu. Bartimeu é um personagem interessante. Ele era cego. Mas vamos ver essa particularidade. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. O que aconteceu com você quando Jesus mandou chamar você? Chamai-o. E o chamaram. Então o cego dizendo ao cego, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A expectativa daquele homem, talvez não, mal cheiroso, sujo, ele era mendigo à beira do caminho, aonde as pessoas passavam. Talvez ele usasse a capa para sentar-se, para que não sentasse no pó da terra. Lançou sobre si a capa, de um salto, foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, observe a pergunta do mestre. O camarada era mendigo e cego, sentado à beira do caminho. A pergunta do mestre foi: que queres que eu te faça?
O homem não era cego, o homem não era mendigo. Quando nós vemos alguém na rua, no frio que está fazendo, dormindo na rua, moradores de rua, o meu coração dói. Penso eu que o seu também deve doer. Quando alguém lhe pede uma ajuda, o nosso coração dói. E Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Essa palavra nunca lhe fez nenhum efeito, nunca lhe despertou nada. A resposta do cego poderia ser muitas. Mestre, eu quero ter um emprego, eu quero ter condições de vida, eu quero ter mulheres, eu quero ter posição social, eu quero crescer na minha vida, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas como Salomão, ao responder ao Senhor a mesma pergunta que o eterno Deus fizera a Salomão ainda jovem, o cego disse para o mestre: mestre, que eu torne a ver. Amados, muitas das vezes nós estamos precisando de alguma coisa e ao dar-nos essa oportunidade, nós pedimos coisas a Deus que não vão fazer efeito em nossa vida futura. O Evangelho hoje está galgando espaço para a prosperidade humana diária. Se eu chegar aqui e disser: segunda-feira nós temos a reunião da prosperidade, na terça-feira nós teremos a imposição com óleo para os empresários, na quarta-feira a oração do dólar, na quinta-feira a oração do euro, na sexta-feira a oração da bolsa de valores com imposição de mãos. Porque todos nós somos abençoados, temos que ser empresários, temos que ter uma conta bancária gorda, temos que ter 3, 4, 5 carros na garagem, temos que morar todo mundo no recreio dos bandeirantes. O que é isso? Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Se Jesus prometeu isso a alguém nos 3 evangelhos que existem nessa Bíblia, entre Mateus, Marcos e Lucas, João, eu nunca vi nada parecido. Quando nós vivemos nessa terra, nós temos que viver de maneira digna, porque a bênção, prosperidade é a falta de necessidade. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Ah, Senhor, eu preciso trocar de carro. Comprei um carro há 6 meses, mas eu quero trocar de carro. Eu quero um importado, eu quero um utilitário. Tomei banho, viu? Tem um mosquito aqui, acho que é a luz do óculos, é o reflexo do óculos da luz. Um utilitário. Me ajuda aí, ó. Deposita alguma coisa na minha conta. Que isso, gente? Todo servo de Deus precisa viver de maneira digna, mas não buscar nessa vida a prosperidade financeira, porque segundo o apóstolo Paulo diz, se nós esperarmos nessa vida os bens materiais, somos os mais miseráveis dos homens. Porque se nós vivemos no Evangelho, nós temos que saber que se nós vivemos nessa terra, é o Deus que nós servimos que nos abençoa. Peguei. Porque senão o mosquito vai ser o protagonista da pregação, não eu.
Quando Jesus chega, tópico 2, vem a solução. Os versículos 20 a 24 de Marcos 9 declara: trouxeram. Quando ele viu, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. Jesus, amados, ele não aponta o problema, mas ele dá a solução. Ele mesmo é a solução, como o caminho, a verdade e a vida, segundo João capítulo 14, verso 6. A Bíblia nos mostra, em outras situações, que Jesus apontou a solução em alguns problemas. Quero ver com você pelo menos um, aqui mesmo em Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 5. A multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, quando Jesus ele entra na situação, tudo que está torto, ele endireita. Tudo que está confuso, ele coloca em caminhos retos. Tudo que está escuro, a luz se acende. Quando há confusão, a paz reina. Lucas capítulo 8, versículo 5 nos diz assim: e Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. E logo a seguir, tendo acabado, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Damanalta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando, pediram-lhe um sinal ao céu. Jesus, porém, arrancou no íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que esta geração não se lhe dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Esta aqui é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Haviam 4.000 pessoas. Que problema! Alimentar 4.000 pessoas. Nós já tivemos aqui uma EBF. Imagine as professoras da EBF alimentar todas essas criancinhas aqui. Não é, Isabel? Jesus não abençoou? Mas quando Jesus entra na situação, tem outro mosquito, Jesus. Mas quando Jesus entra na situação, pode ter 5.000, pode ter 4.000, pode ter 100, pode ter 20 pessoas, e somente 7 pães e 5 peixinhos, ou 2 peixinhos, ou 3 peixinhos, quantos peixinhos forem. Ele multiplica, ele dá a solução, ele faz sobrar, ele dá a graça, ele dá a bênção. Onde Jesus está, a solução vem. Porque onde Jesus está tem que ter fé. Muitos pedem de Jesus um sinal. Queremos ver um sinal, queremos ver um anjo, queremos ver um anjo, queremos ter um culto do anjo que o anjo desce, roda e sapateia, o anjo da palavra, o anjo prega. Pode ser tudo, menos anjo, porque anjo não prega e anjo não sapateia. Assim diz a Bíblia. Essa oportunidade de fazê-lo foi dado ao homem. Judas declara isso. Grandemente os anjos quiseram evangelizar, trazer a palavra, mas a eles não foi dada essa ordenação, essa ordenança. Ao homem sim foi dada essa ordenança.
Estávamos saindo de casa agora, eu passo por uma pracinha, e lá estava um irmão com 2 outros auxiliares, e ali com uma guitarra, louvando a Deus, e entre um louvor e outro, Jesus é a solução, Cristo jovem é a solução, Cristo quer te salvar. E na guitarra eu falei, eita Jesus, que maravilha. É a nós que foi dada essa oportunidade de trazer a palavra. Nós vemos na palavra muitas outras situações onde, quando Jesus está, ele muda a situação. Nós temos o caso da mulher cirofenícia, que tinha a filha possessa. Amados, na antiguidade, quando as pessoas tinham um familiar dentro de casa, doente, e essa doença, ela era visível, ela era tangível, epilepsia, bronquite, não se havia estudos na época para isso. Tudo denotava-se como demônio. As pessoas iam àqueles que podiam curar, os curandeiros, só que Cristo não era curandeiro. Cristo é o Senhor da vida. Aquela mulher clamou a Cristo: Senhor, minha filha está doente. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a resposta daquela mulher foi tremenda. Eu sei, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isto é, eu sei que eu não sou judia, eu não tenho direito à bênção de Abraão, eu não tenho direito que o Senhor me abençoe, porque eu não tenho a linhagem abraâmica. Mas tem misericórdia de mim também. Eu clamo a Ti. E Jesus curou a filha daquela mulher. Amados, quando nós temos a Bíblia é recheada de situações, o Novo Testamento é recheado de situações onde Cristo traz a solução. O que não dizer da ressurreição da filha de Jairo? Quem era esse homem? Um centurião. O que era um centurião? Era um general. Ele comandava 100 homens naquela legião. O que aquele homem dizia era feito. Aquele homem tinha direito de vida e morte sobre os seus soldados. E a filha dele estava morrendo. Que problema. Que problema terrível. Quando um parente nosso está doente, quando nossa mãe ou pai, filho ou irmão está internado em algum hospital, desenganado pela medicina, como é que fica o seu coração? Feliz? Você dá festa? Você solta rojões? Não. Você fica triste? Você pede oração? Você dobra o seu joelho? Você clama ao Senhor? Você vai ao mestre? Você grita? Você chora? E quando você vê a bênção chegar, quando aquele corpo doente, enfermo no hospital, se levanta, a festa. Há uns meses atrás eu falei aqui, meu vizinho estava doente, ele foi acometido de uma síndrome que come a musculatura do corpo. E a médica falou, ele estava caminhando para o Evangelho. Olha como é que o diabo é terrível, é baixo. A médica falou para ele: olha, essa é uma síndrome rara. Entre 1 milhão de pessoas, entre 30 e 45 anos, essa síndrome, ela comete essa pessoa, geralmente sexos masculinos. E
pode encomendar, se a senhora, a médica falou para a esposa, se a senhora não tem plano funeral, por favor, encomende, porque ele vai morrer. Eles estavam caminhando para o Evangelho, não tinham uma fé alicerçada. E eu fiquei sabendo daquela situação. Um belo dia eu encontrei com aquela senhora na rua. Eu falei para ela: Tânia, creia uma coisa, nós temos um Deus que tudo faz. Não espere de Deus menos do que a bênção. E as lágrimas daquela senhora rolou. Amados, para encurtar a conversa, dia 31, oh glória, vai haver na igreja dele um culto de ação de graça. Ele já está andando, ele já está falando, ele já está caminhando, ele já está cantando, ele já está se gesticulando. Porque quando Jesus chega, a solução também chega. Creia na oração que você bota aqui. Creia na oração que você faz. Creia naquilo que você pede a Deus. Creia quando você dobra o joelho. Creia naquilo que você clama. Porque se nós não cremos na nossa oração, como é que Deus pode atuar? Porque quando Jesus chega, Ele traz a solução. Ele abre o caminho. O caminho está cheio de pedra, tem espinho, tem brasa, tem prego em brasa. Mas quando Ele chega, Ele apaga o fogo da brasa, Ele endireita o caminho, Ele tira a pedra, Ele asfalta o caminho, Ele bota grama, Ele faz o que for, mas Ele faz que a bênção chegue. Imagine no Antigo Testamento o profeta Daniel se colocou a orar durante 21 dias. Daniel, capítulo 9 de Daniel, não abra lá, anote e veja em casa. Daniel, vendo pelos livros que os anos que o povo de Israel ficaria cativo no exílio seria de 70 anos. E o tempo era chegado. Ele se pôs a orar. E ele orou durante 21 dias, em jejum. No final daquele período de oração, ele teve uma visita. Quem o visitou? O anjo. Chegou e disse: Daniel, homem muito amado, regozije-te. No dia em que propuseste no teu coração em orar, tuas orações foram ouvidas, e é por causa da tua oração é que eu vim. Ai de Daniel se ele não orasse. Essa palavra nos faz lembrar o quê? Que a oração é importante, sim. O clamor é importante, sim. Por mais que a pregação do rádio diga oração é rudimento da carne, como já ouvi várias vezes, jejum é rudimento do Antigo Testamento, reunião de oração não existe mais, isso é palavra do diabo, para fazer você parar, para que você não ore mais, para que você não veja a sua causa julgada. Ore, clame, porque o mesmo Cristo que multiplicou pães, que ressuscitou a filha de Jairo, que deu a mulher, que curou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que fez muitas outras coisas, esse mesmo Cristo vai responder a sua oração. Aplauda Deus nessa hora, porque Ele é fiel. Aleluia. Três, Jesus mantém a bênção através da oração. Porque quando Ele chega, Ele coloca termo nas situações. Na década de, se não me engano, de 80,
surgiu no cenário da comunidade cristã um livro, uma literatura chamada Este Mundo Tenebroso. Eu li os dois, o 1 e o 2. Uma ficção. E foi uma febre na época. Foi uma febre que todo mundo lia, todo mundo comentava, todo mundo gostava, todo mundo pegava emprestado. E uma das coisas que me fizeram fixar naquelas palavras daquele livro, o livro era um romance, ele era romantizado, mas eram diálogos. E uma vez que o anjo falou para o outro anjo dizendo: não podemos fazer nada naquela situação, porque fulano ainda não orou. É o que Efésios diz. Este mundo tenebroso que nós vivemos, nós estamos vivendo num plano físico. Eu estou vendo poltronas vermelhas, rostos bonitos olhando para mim, uma igreja retangular, com cores pastéis, tapete vermelho, mas atrás de tudo isso há um mundo espiritual. Para se viver no mundo espiritual, temos que estar cingido com as vestimentas espirituais. Pastor Anderson falou sobre a armadura esta manhã. E para batalhar no mundo espiritual, precisamos não de AR-15, não de granada, não de pistola. Nós precisamos das armas espirituais da maldade no mundo celestial. E qual é a sua arma espiritual? É você arrancar a asinha do anjo e abanar o demônio? Não! É você colocar o seu joelho no chão e batalhar em oração por aquele filho que está na droga, por aquela filha que está na prostituição, por aquela família que está esboroada, por aquela causa na justiça, pelaquela causa no trabalho, pelaquela causa interior, aquela doença em família. Tem que colocar seu joelho no chão e batalhar espiritualmente, dizer: Satanás, tira a tua mão deste lugar, tira a tua mão daquela situação, tira a tua mão daquela pessoa, tira a tua pata daquela vida, em nome de Jesus, porque eu sirvo a um Deus vivo, não a um Deus morto. Eu sirvo a um Deus grande, não a um Deus pequeno, a um Deus que tudo faz. Ele é o meu socorro, Ele é a minha glória, Ele é o meu Salvador. Porque o mundo espiritual tem que entender que enquanto houver uma língua e um joelho dobrado e uma língua falando, ele vai ter que se dobrar, ele vai ter que parar aonde ele quer fazer. Como é que está a sua casa? E quando eu digo casa, é a sua vida, é do alto da cabeça à planta dos pés. Não quero saber da sua roupa, da etiqueta, da sua grife. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu espírito? Porque como nós temos uma igreja de joelhos dobrados, o lema de Déboras é: mães de joelho, filhos de pé. Porque enquanto nós oramos, nós liberamos o mundo espiritual, ou retemos. Nós temos uma arma poderosa. Poderosa. Oração é uma das armas mais poderosas no mundo espiritual. Imagine um canhão não de bala, mas um canhão de glória, um canhão de poder celestial, aonde chega, não detona, não explode, mas desintegra tudo. Esse é o canhão do Senhor. Esse canhão está aqui, ó, na língua.
Não para falar mal de um de outro, mas para colocar Satanás aonde ele tem que estar, no lugar dele, debaixo do pé. Para isso nós temos que identificar o que ele está fazendo. Pare no tumulto da confusão. Pare. Identifique o que está acontecendo. Peça a Deus visão espiritual. Veja o que está acontecendo atrás daquela situação. E se coloque em oração. Revista-se da armadura de Deus e coloque-se em oração. E ore 21, 31, 51, 61, 71, 1001, 2001 dias, mas ore, porque a vitória vem. Tínhamos há um tempo atrás uma causa na justiça. Eu não costumo falar minhas causas para ninguém, somente para o Senhor. E um dia que um pastor aqui pregou, não me lembro quem foi, e ele falou sobre causa na justiça, foi o pastor Jorge Firme. Falou sobre causa na justiça, e ele pediu, vem aqui na frente, vamos orar. E todo mundo veio à frente, eu sentava ali naquele cantinho ali, eu nem pude chegar à frente, eu fiquei ali no meio ali e tal. E eu disse para Deus só uma palavra, Senhor, eu preciso de um milagre. Assim como aquela viúva, aquela mulher viúva, clamava ao juiz em Israel que julgasse sua causa. Minha causa tinha praticamente 4 anos. E segundo as observações, ouvi até o seguinte, tem poeira no seu processo. Isto é, estava lá no porão. E eu clamei. Falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Julga a minha causa. O Senhor é o meu juiz. Isso foi numa quinta-feira. Uma quinta-feira. Na segunda-feira da semana seguinte, eu estava com R$2 no bolso. Estava na escola. Aquele turbilhão, daquela bênção, daquelas crianças maravilhosas. O telefone tocou. O telefone vai tocar, viu? Creia nisso. Meu telefone tocou, meu advogado falou. Zé Roberto, o nome dele é Paulo Bispo, sobrenome Bispo, e eu, Bispo querido, fale. E ele falou para mim, está sentado? Eu falei, não. Sua sentença saiu esta manhã. Favorável a você. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, conselheiro. Como é que está a sua vida espiritual? Você é daqueles que esquece a Bíblia na igreja ou lê a Bíblia dia a dia? Você é daqueles que come esta palavra, que mastiga cada letra, que ora sobre ela? Algumas páginas são até molhadas. Não é gota de copo, mas são lágrimas. Amados, não adianta Jesus chegar e arrumar tudo e depois voltar e piorar. É como uma pessoa que arruma uma casa e vem várias vezes outras para bagunçar. Imagine quando você está lá com a sua vassourinha, com seu espanador, com seu pano na cabeça, arrumando sua casa, limpando tudo, e quando você vira as costas, tudo está fora do lugar, tudo está sujo, tudo está com poeira. Como é que você se sente? Irada, não é? Vontade que tem é de espanar todo mundo, não é? Mas não adianta nada uma pessoa arrumar a casa várias vezes e vê-la bagunçada.
Amados, através da oração, mantemos nossa vida equilibrada na presença do Senhor. Outras pessoas que Jesus ensinou a manter a bênção através da oração foram Pedro no Getsemane, ou Getsemane. Lembra da passagem que Jesus chama os três para orar? Pedro estava entre eles, Jesus ora, prestes antes de Jesus ser levado para a crucificação, e ele ora, martiriza-se, e quando volta, os três dormindo, roncando, sonhando com o carneirinho. Jesus diz para ele: vocês não podem nenhuma hora vigiar comigo? Amados, às vezes nós nos detemos diante de uma tela, vendo um programa durante horas, e não queremos ficar nem 15 minutos em oração. Oração é exercício. Oração é vida. A nossa vida é corrida. Amanhã é um dia que você levanta, amanhã é segunda-feira, coragem. Você levanta atrasado, correndo, cansado já. Porque domingo para crente é um dia difícil. Você chega de manhã, levanta de manhã, vem para a escola dominical, fica para o culto acaba por volta de 11h30, você vai para casa correndo. Se você mora perto, aleluia, glória a Deus. Se você mora longe, só o sangue. Você chega em casa correndo, bota aquele frango no forno, ou então passa na padaria, compra aquele franguinho virado, faz um macarrão, come aquela comida correndo, porque você tem que dormir, porque você tem ensaio do coral, você tem oração de Débora, você tem oração de Israel, né, Marcelinho? Mas tudo bem. Você tem oração, você tem tudo. Quando você termina o culto da noite, que está prestes a acabar, você vai embora, dá a paz do Senhor, uma boa semana, e chega segunda-feira. Segunda-feira começa tudo de novo. Você pega às 8 no trabalho e levanta às 7h30. Só Jesus. E você sai correndo. Aprenda a oração de Esdras. Você está em pé no ponto do ônibus, ou você está parado no seu carro no sinal, ligado, de olho aberto, é claro. Ore. Eleve seu pensamento àquele que te comprou com sangue eterno. Você está na fila do banco, não reclame que está demorando não, ore. Você está no consultório médico, esteja em oração. Você está sentado ouvindo uma palavra num culto à noite, esteja em oração. Você está em qualquer lugar que você esteja fazendo um refogado de arroz, uma carninha assada, ore. Você está colocando roupa na máquina ou colocando o seu umbigo à beira do tanque de roupa, ore. E ore para que Deus te dê uma máquina. Amados, oração é bom. E para encerrar, Paulo e Silas na prisão. Em Atos 16, capítulo 25, Paulo e Silas é levado pelo governo romano, porque eles estavam agitando a população. E eles são presos. Eu nunca fui preso, espero nunca ser. Mas quem está preso não é feliz. Não vive sorrindo de orelha a orelha. Silas não era tão experiente quanto Paulo. E Paulo tem o cuidado com Silas em relação a isso. Pede a Silas para que ele tenha fé, segurança naquilo que ele está vivendo. E eles propõem o quê? Cantar. Cantar na prisão. Experimente cantar na luta.
Experimente cantar no turbilhão da situação. Louve a Deus. Vai chegar uma hora que os alicerces vão tremer. Um grande terremoto vai acontecer. E as cadeias vão cair. E sua vitória vai chegar. Eu não estou falando de uma história. Não estou falando de uma utopia. Não estou falando de uma esperança do coração. Eu estou falando daquilo que é verdade. Amados, quando nós louvamos diante do problema, o problema diz que não. Nós cantamos aqui, quando tudo diz que não. Completem. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando a porta se fecha na cara, louve a Deus, porque Ele é fiel. Quando aquela pessoa te diz que você não vale nada, você não vai passar disso ou daquilo, glorifique a Deus que está no céu, porque Ele é fiel. Se Ele te fez chegar até aqui, porque até lugares mais longe, onde Ele te colocará. Eu tenho um aluninho de 14 anos. Ele é tão pretinho que até o cílio dele é pequenininho. E um dia ele falou para mim: professor, eu não vou ser nada na vida. Eu não sei, como é que ele falou? Ah, sim, não tenho esperança para mim. 14 anos. Eu não passo de um vaporzinho. Eu peguei ele e falei para ele: querido, ele está no 7º ano. Se você chegou até aqui, é porque Deus, aquele Pai do céu, vai te colocar em lugares que você jamais pensou em estar. E ele ficou me olhando assim. Falei para ele: creia, trabalhe para que isso aconteça. Ao invés de ser vapor, sopre esse vapor. Sopre essa fumaça que está na sua vida. E para minha alegria, antes das férias, veio com um livrinho debaixo do braço. Professor, quando terminar a aula hoje, eu vou para o curso de informática. Eu falei: amém, faça isso, rapaz. Faça isso. Amados, como nós temos uma causa, como nós temos um caminho bloqueado, quando a porta se fecha, quando a fumaça se instala, quando a confusão está instalada em nossa vida, pare diante de toda aquela confusão. Louve a Deus e ore. Você vai ver os alicerces do problema quebrarem um a um. Você vai poder ouvir os estalos dele e louvar a Deus e cantar o hino da vitória assim. Creia nisso, porque às vezes nós passamos por tantas situações, por tantas lutas, por tantas situações contrárias à nossa vida, que a esperança se afasta de nós. E nós não queremos mais saber de nada. Uma palavra de ânimo jamais cai em nosso coração. Ouvimos às vezes palavras que nem entram pelo ouvido e saem pelo outro, ela rebate no ouvido. Eu convido a você a parar nessa noite. Pare tudo. Pare tudo, porque quando Jesus chega, Ele acaba a confusão, Ele dá salvação e Ele nos faz em continuar em oração. Pare tudo. Faça silêncio. Identifique o problema. Identifique a raiz do problema.
Ponha-se de joelhos e peça a Deus direção, porque Ele dá. Ele dá a direção. Porque uma das coisas que o Senhor não quer que nós façamos é que vivamos em confusão. Ele quer ver nossa vida estruturada, nossa família estruturada. Toda família tem problema, amados. Todo problema é solucionável. Toda situação tem um termo em Cristo. Sem Ele, não existe. Mas é preciso que você se acalme para que você comece uma batalha. Deus é fiel. E a sua misericórdia é a sua vida. E a sua mão é fiel em nossas vidas. Basta você crer. Esta é a palavra do Senhor. Que sua segunda-feira ela não seja abençoada somente, não. Que na sua segunda-feira você seja um canal de bênção. Que você seja uma esponja de bênção. Sabe o que é uma esponja de bênção? Eu fiquei sabendo isso no outro dia no Facebook. Esponja de bênção. Qual é a finalidade da esponja? Não é absorver? Se não houver ninguém para espremê-la, ela vai continuar cheia de líquido, não é? Deixa o Espírito Santo te espremer. Bênçãos vão sair da sua vida para abençoar outros. Porque uma vez vazio, você vai ter que buscar novamente que a bênção te preencha, para que a bênção venha a ser espremida, para que outras pessoas do seu lado venham a ser abençoadas, seja um canal de bênção, seja uma semente de vitória para aquele que chega até você, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus é bom, aleluia, Ele é fiel. Essa palavra teve a finalidade de te despertar em oração. Esta semana que vem, para o mundo será uma semana para muitos será uma semana de derrota. Será uma semana de não muita coisa, de deserto. Mas para você não. Creia nisso. Para você será uma semana de soma, abundância, vida, graça, fidelidade, unção. Levante sua mão nessa hora. De capacitação, de palavra, de oração, de súplica, de vitória, de estabelecimento, de cura, em nome de Jesus. Pai, que a tua mão poderosa, o teu braço estendido, a força que há na tua graça, esta palavra que nos instrui a viver, esta palavra que nos dá capacitação para que nós vivamos neste mundo, não tenho outra palavra a não ser obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós não vivemos pelo que olhamos, mas vivemos pelo que cremos. Não temos o mundo como o nosso lema, mas temos o Senhor como nosso Deus e Mestre. Tá difícil?
Leve sua causa ao Senhor nosso Deus. E como Daniel, Ele vai te dar a resposta de oração. Ouse levar aquilo que mais te aflige ao Deus da nossa salvação. Não fique calado. Tenha liberdade de se achegar aos pés daquele que venceu. Seu nome é Jesus. Oh, aleluia. Foi o primeiro psicólogo da história. Mas ele não é um psicólogo que só ouve e te faz chegar a um denominador comum. Ele dá a solução para a tua causa. Creia que Ele pode fazer. Ele é fiel e Ele é Senhor. E é por isso, Deus, em nome de Jesus, que eu coloco cada um aqui diante da tua mão, porque tua mão é abençoadora. O Senhor é um Deus fiel. Assim como está sendo dedilhado e cantado, tu és fiel, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é santo. Obrigado, porque o Senhor é o pastor de nossas vidas. Obrigado, porque como nós oramos, a tua presença nos constrange. A tua presença nos faz ver que sem ti, Deus, não somos ninguém. Obrigado, Rei da Glória, porque por mais que nós lancemos diante da tua face, obrigado, será pouco para aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Teu sangue maravilhoso e tremendo foi vertido naquela cruz, para que eu e você não tivéssemos mais o destino eterno da morte eterna, mas neste sangue fomos salvos. Obrigado, soberano Deus, por tão grande salvação, porque tua voz um dia foi ouvida e a tua graça foi nos revelada. Obrigado pelo teu Espírito Santo que passeia na igreja nesta hora. Obrigado, Santo Deus. Obrigado porque a tua multiforme graça, a tua multiforme sabedoria, a tua unção regeneradora nos faz ver que nós não somos detentores da verdade, mas nós temos a verdade diante de nós. Obrigado, soberano Deus, porque outro não há. Eu oro, Santo Deus, porque esta semana algumas pessoas aqui vão ter que tomar decisões. Algumas pessoas aqui nesta semana, Senhor, terão que tomar decisões. Eu digo para você nesta hora, não tema o tomar decisões, porque é o Senhor que vai te dar a direção. Nesta semana, outros terão que determinar situações. Não temas. É o Senhor que nós servimos que vai te dar a graça. Não temas a iniciar um projeto debaixo da direção de Deus. É Ele quem vai te dar a capacitação. Não temas, não temas, não temas, porque o Senhor de toda a vida é que vai gerar a vida dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor